Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, e vamos de leitura bíblica. Vamos de leitura bíblica. Esse é o vídeo de número 318, leitura bíblica, vídeo de número 318, onde deixarei registrado a leitura do capítulo 15 de 2 Samuel. São 37 versículos e vamos de leitura. A conspiração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa por ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar a Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então, os mensageiros chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhes responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo para assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e pelititas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gade. O rei disse então a Itai de Gade: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo que o Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz
enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cédron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimãs, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelo desfiladeiro do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei ao teu serviço, ou a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimás e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Aleluia! Capítulo 15 de 2 Samuel, ele narra o início da rebelião de Absalão contra seu pai, o rei Davi. O capítulo destaca a traição, a astúcia política de Absalão para usurpar o trono, a fuga humilhante de Davi e um contraste à fidelidade leal de estrangeiros como Itai. É uma lição sobre as consequências das falhas familiares e a fé mantida em meio à crise. Esse capítulo, então, são 37 versículos e nós podemos esboçá-lo em 3 partes. A primeira, a conspiração de Absalão, versículo 1 ao 12. Né? Absalão utiliza uma estratégia populista para furtar o coração dos homens de Israel. Manipulação. Ele se posiciona nas portas da cidade, fingindo ouvir as causas do povo que o rei negligenciaria, prometendo justiça se fosse juiz. A mentira. Como estratégia, ele pede permissão a Davi para ir a Hebrom sobre o pretexto de cumprir um voto religioso, mas seu objetivo real é ser proclamado rei. O texto mostra como a hipocrisia e a aparência podem enganar muitos. A fuga de Davi, versículo 13 ao 23. Ao saber da conspiração, Davi decide deixar Jerusalém para poupar a cidade da destruição. Humildade e dependência. Diferente de quando lutava contra Golias, aqui Davi se retira chorando e descalço, subindo ao Monte das Oliveiras. Muitos estudiosos interpretam isso como um momento
de profunda humilhação e arrependimento, que reflete o peso das consequências de seus próprios pecados anterior. A fidelidade de Itai, o Egiteu, em meio à traição de seu próprio filho e de muitos conselheiros, um estrangeiro filisteu demonstra uma lealdade inabalável. Itai jura seguir Davi para a vida ou para a morte, lembrando a fidelidade de Ruth e Noemi. Isso destaca que a verdadeira lealdade é um compromisso de caráter, não de laços de sangue. Davi e os sacerdotes, versículo 24 ao 37. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Davi ordena que a Arca de Deus volte para Jerusalém, demonstrando que ele não quer usar Deus como amuleto de sorte, mas submeter-se à sua vontade, seja qual for o desfecho. No caso aqui, a vontade de Deus. Rede de informação. Davi instrui Uzai, seu amigo, a retornar a Jerusalém para frustrar os planos de Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que se juntou ao seu filho Absalão, mostrando prudência estratégica mesmo em meio à dor. Alguns ensinamentos desse capítulo para os nossos dias de hoje. A traição e a crise. 2 Samuel capítulo 15 nos ensina sobre como lidar com a traição, especialmente quando vem de dentro da própria família. Consequências das escolhas. A rebelião de Absalão é frequentemente vista como parte das consequências de longo prazo dos pecados de Davi. Caso Batseba, Urias. Evidenciando que o perdão de Deus não elimina todas as consequências temporais de nossos erros. Fidelidade em tempos de incerteza. Enquanto muitos abandonaram o rei Davi, outros, como Itai, o filisteu, e os sacerdotes permaneceram fiéis. O capítulo nos convida a avaliar a quem somos leais e se nossa fé permanece quando as circunstâncias não são favoráveis. Aleluia, glória a Deus. Então fica aí a leitura do capítulo 15 do livro de 2 Samuel. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.